Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje está um fim de tarde lindo e eu vim aqui para a área externa para meditar com você sobre um assunto interessante, sobre como o Senhor nos vê. Você já pensou sobre isso? A palavra é clara, que o Senhor nos vê não como o homem nos vê. Por quê? Porque o Senhor olha o nosso coração. E se você for ver, a Bíblia confirma isso. Quando Samuel foi escolhido pelo Senhor para ungir a Davi, rei de Israel, ele foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, e ele achou que todos os outros irmãos de Davi fossem os escolhidos, principalmente os mais velhos, que eram os mais bonitos. Então ele achou que fosse aqueles. Mas a palavra é clara quando diz que o Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor vê o coração. E o Senhor sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por saber isso, ele foi o escolhido. E eu te pergunto hoje, será que você tem cuidado do seu interior? Será que você tem se apresentado diante do Senhor com um coração puro? Porque pode ter certeza que aquilo que é externo não impressiona o Senhor. Você só vai impressionar ao Senhor quando você tiver um coração puro. Porque assim como ele ungiu Davi, ele está com os olhos atentos aqui na terra. E somente as pessoas puras de coração verão a Deus. A Bíblia é clara. Somente os puros de coração verão a Deus. E o que são esses puros de coração? São as pessoas perfeitas? É claro que não. Nós não somos perfeitos. Nós, por nós mesmos, nós não podemos nada. É tudo através do Senhor Jesus. Então, quando você for orar, quando você for pedir perdão ao Senhor, você vai falar, meu Deus, em nome de Jesus, me perdoe, me purifique. Porque mesmo no Velho Testamento, quando Davi pecou, está lá no Salmo 51, ele disse ao Senhor, lava-me, que ficarei mais branco do que a neve. Então, é muito importante nós termos essa rotina de arrependimento, porque nessa vida nós estamos em um mundo caído, nós devemos nos arrependermos constantemente. É claro que nós vamos procurar a santidade, mas nunca nós seremos perfeitos. Então, procure ter uma vida de arrependimento, procure orar ao Senhor e dizer, Senhor, me purifique. Se tiver algum sentimento ruim em mim, Senhor, que o Senhor me mostre, para que eu possa me acertar diante do Senhor. Porque o Senhor vai ver o seu coração, o Senhor vai recompensar a sua intenção. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu pecados gravíssimos, mas ainda assim, Deus honrou a descendência dele. Deus fez uma aliança com ele. Por isso que levantou Salomão como o rei mais sábio de Israel. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus compensa a fidelidade. Ele não pede que você seja perfeito, mas ele pede que você tenha um coração puro, um coração voltado para ele, um coração que ao menos tenta andar nos caminhos dele. E é esse o chamado que o Senhor tem para você hoje. Procure olhar para ele. E quando você orar, ore ao Senhor e diga, Senhor, eu sou pobre e pecador, mas eu sei que o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário é o suficiente para me purificar. E é em nome de Jesus que eu peço perdão, eu me arrependo e eu vou procurar me santificar para não desagradar ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor está vendo o meu interior, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o meu interior, o seu interior, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe. Dê um like para mim, continue curtindo o nosso canal. O Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe.